Olá pessoal, aqui é o Marcos Simões, psicanalista, e hoje nós vamos trazer alguns termos aqui que vira e mexe aparecem na psicanálise e que às vezes geram uma confusão sobre o seu entendimento. Vamos falar um pouquinho sobre ego ideal, sobre ideal de ego, enfim, esses termos que nos chamam a atenção. Mas para começar esse vídeo, vamos falar sobre a diferença entre ego e self. Há um bom tempo, ego e self eram considerados a mesma coisa. Só que, depois com estudos, com necessidade de diferenciação, foi sendo trazida uma forma diferente de olhar para cada tema. O ego é a criação de uma imagem sobre si mesmo, apesar de também ser trazida como uma das instâncias psíquicas da segunda tópica freudiana. E essa criação dessa imagem também está conectado a uma imagem do self. O self é a formação do ser que está localizada ali no inconsciente, que está armazenada no inconsciente, com base na totalidade de quem somos, enquanto que o ego é um reflexo disso, um reflexo dessa formação que está na parte consciente. Bom, o ego ideal é o herdeiro direto do nosso narcisismo. Ele surge quando uma pessoa se coloca no presente, falando de si mesma de uma forma bastante imaginária, ilusória e ao mesmo tempo demonstrando uma certa onipotência, uma forma elevada de ver a si mesmo. O ego ideal é o destinatário do auto-amor, como se fosse aquela criança que se imagina super-heroína e que tem poderes descomunais diante das coisas que acontecem. O ego ideal também é uma construção de si de maneira idealizada, supervalorizada, se colocando como ser exclusivo e dotado de características que ninguém mais tem. Não é à toa que o verbo também vem no presente, eu sou. No ego ideal, por vezes, esta onipotência chega a ser tanta que pode se beirar aí a psicose ou até mesmo a perversão. Já o ideal de ego surge do ego ideal, principalmente da projeção vinda dos pais, quando estas características seriam para suprir as expectativas deles. Uma das formas de se perceber a construção do ideal de ego é quando a pessoa se retrata de maneira a colocar a sua expressão no condicional, como por exemplo usando termos como eu deveria ser assim, eu deveria ser dessa maneira, ou seja, ela está se referindo ao ideal que alguém tinha sobre ela e que ela muitas vezes não supriu e gostaria de ter suprido. No ideal de ego, muitas vezes, o que rege é o sentimento de culpa e vergonha diante de frustrações por não ter sido daquela forma que deveria ser. Muitas vezes também nós vemos o ideal de ego influenciando na autoestima. Quanto maior é o ideal de ego, maior é a dificuldade da pessoa alcançar aquele nível ideal. Isso acaba causando uma baixa autoestima. Se a pessoa tem uma alta autoestima, ela passa então a perceber que em momentos ela consegue suprir aquilo que seria considerado o ideal, em sua perspectiva e em sua maneira de se observar. Ainda podemos colocar aqui mais 4 definições. Uma delas seria o superego. Com base aí na linha freudiana, o superego seria o herdeiro direto do complexo de Édipo, da crise do Édipo, se constituindo como uma instância que contém as condições, as regras, tudo aquilo que pode ou não pode ser feito. Conforme Freud, esta formação do superego se constitui a partir do complexo de castração. E já numa linha lacaniana, nós vamos ouvir aí o termo o nome do pai. O verbo, nesse caso, vem no pretérito perfeito, como, por exemplo, eu vou ser punido por isso, eu posso ser punido por aquilo, eu posso sofrer uma penalidade se eu agir de determinadas formas, e isso acaba contendo algo relacionado aos nossos desejos. Muitos desejos são impedidos de acontecer devido a esse medo da punição, que faz com que o ego se utilize de mecanismos de defesa e passe a impedir a sua realização. Com a atuação do superego e sua influência no ego, o que prevalece muitas vezes é um sentimento de culpa e um medo de que venha a acontecer algo ruim. Outro termo que nós temos é o superego. É um termo que foi cunhado por Bion. Sua definição está na formação de regras e condições criadas pela própria pessoa, como forma de demonstrar o seu controle onipotente sobre as outras. Como se essa mesma pessoa fosse a figura castradora, ela que define o que deve ser feito. Está presente numa parte psicótica da personalidade, quando o sujeito traz essas condições que os demais deveriam seguir.
Se diferencia do superego pela forma que é criado, já que o superego vem de condições impostas de fora para dentro e o superego são condições impostas de dentro para fora. Uma pessoa tomada por seu superego é onisciente. Sua fragilidade dá espaço para a prepotência e a diferenciação entre o verdadeiro e o falso fica comprometida, uma vez que é ela quem cria as regras e as condições sobre como as coisas devem ser. Outro ponto que nós temos aqui é o alter ego. Ele já esteve em desuso por muito tempo. Porém, vira e mexe, ele acaba retomando aí os meios psicanalíticos e seria a formação de um outro ego, muito semelhante a si, como se fosse uma alma gêmea, tendo todas as características que se encaixam perfeitamente em si. Aparece bastante em pacientes regredidos que não conseguem diferenciar aquilo que é seu e daquilo que não é seu. Muitas pessoas acabam direcionando certas características para o alter ego, ou seja, levando para o outro ego que poderia ser uma característica de si mesmo, como num processo de projeção. Além desses termos, também vamos encontrar o contra-ego, que seria uma parte do ego, muitas vezes até baseado em questões inconscientes, que se coloca como uma oposição às partes sadias e verdadeiras do ego. Esses contrapontos do ego levam uma pessoa ao sofrimento, à sensação de humilhação, de desamparo, enfim, sempre numa condição contrária àquela colocada pelo ego. Esse contra-ego leva a pessoa a estar renunciando condições e expectativas que seriam inseridas pelo ego, especialmente no que tange o ideal de ego e também o ego ideal. Quando falamos do contra-ego, também estamos nos referindo ao conceito de cisão do ego, o lado bom e o lado ruim. O que faz sentido nos momentos clínicos em que deparamos com um paciente que fala daquilo que é bom, que fala das suas características, mas que automaticamente também já insere algo que venha a reduzir essas características ou algo ruim sobre si mesmo. Bom, este é um breve resumo para diferenciar esses termos, baseado no livro de David Zimmerman, Manual de Técnica Psicanalítica, uma revisão, da editora Artmed de 2004. Espero ter contribuído um pouco aí com esse entendimento e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!